vez, apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura diária da Palavra do nosso Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis, capítulo 25. Diz assim: Sucedeu que ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo na terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla, ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Ezequias à vista dele. Vazaram-lhes os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância ele as queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade e os que já haviam rendido ao rei da Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou os cativos. Versículo 12. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espervitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braceiros e as bacias. Tudo que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede de romãs, tudo de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraias, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada da cidade. Tomou um oficial que tinha cargo de gente de guerra, e 5 homens dos que vinham à face do rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 70 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Versículo 20. Tomando-os, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou aos reis de Babilônia a Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pois por governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão,
filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Tanumete, Netafotita e Jaazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Versículo 24. E Gedalias lhe jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais, servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus, os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, tanto pequeno como grande, e o chefe das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-os da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes de prisão, e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. Versículo 30 e último. E quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Graças te damos, ó Pai, obrigado por mais uma leitura da tua palavra. Continua conosco hoje e eternamente, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz, queridos e amados do Senhor. Até a próxima leitura da palavra do nosso Deus. Shalom, shalom.